Esta semana, João Miguel Tavares sente-se azarado enquanto utente do Metropolitano de Lisboa. Pedro Mexia confessa-se latrinário, com os olhos na campanha eleitoral norte-americana, e Ricardo Araújo Pereira declara-se caladinho. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que o Governo entregou a proposta de orçamento na Assembleia da República e em que o Primeiro-Ministro afirmou no Parlamento que o ano de 2016 é o ano horrível para o PSD, visto que nem o diabo apareceu. Falaremos nisso mais adiante, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer criar o Ministério da Chuva Rija. Isso já são efeitos dos primeiros aguaceiros de outono, Ricardo Araújo Pereira? Não, estou a citar o Prémio Nobel da Literatura porque... Isso da chuva rija parece uma tradução manhosa do Google Translator. Não é, desculpa, não? Mas é rigorosa, está bem feita. A hard rain's gonna fall. Sim, não estou a ser traditório, acho eu. Só porque caiu uma chuva rija de reações à atribuição do Prémio Nobel. E aleijava? Não aleijava muito. Quer dizer, às vezes aleijava. Chuva rija é essa que me fez, lá está, a dizer... Tentar esparecer um pouco e citar novamente, dizendo... Mas percebi que não foi assim do seu agrado. Foi, não, quer dizer, nem do agrado, nem... É que eu não tenho... Vamos lá ver, eu não tenho opiniões fortes sobre prémios em geral e sobre o Nobel em particular. Mas é interessante ver que o Nobel da Literatura excita as pessoas de uma maneira... E isso até é bom, eu acho que é bom. É bom porque significa que a literatura faz parte da vida das pessoas. Porque ninguém disse... Isto é um escândalo. O processo da autofagia das células não merecia o prémio da medicina. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Mas a literatura, toda a gente se sente habilitada a comentar. E ainda bem. E, portanto, para mim tudo bem, ótimo, deixem estar. Isto era uma corte. Porque... Não é. O homem vinha tão entusiasmado para dizer mal. Para fazer aqui uma defesa. Não, por mim não precisa. Onde é que está a indignação? Eu quando vejo... Podemos fazer um coming out dos SMS. Não, e criaste uma expectativa por SMS. Senhora. Disseste várias vezes a palavra gaita de beiço. Mas isso é, para mim... E não estavas a falar do que teve. Esse é um dos pontos positivos desta atribuição, é que eu nunca na minha vida antes pude dizer eu gosto muito de ver o Prémio Nobel da Literatura a tocar gaita de beiços. E agora podemos. Isso é uma coisa que não se podia dizer do Eliot, por exemplo. Não dava para dizer. Sabes lá tu. Se calhar dava, mas não tínhamos esse conhecimento. Exato. Mas eu quando... Então é só para dizer que pronto, está tudo... para dizer que isto não tem interesse nenhum e vamos continuar. É para dizer que quando eu vi aquele coro de protestos indignados e também de apoiantes indignados. Isso não foi muito. Também houve apoiantes indignados com a indignação dos protestantes. E, portanto, a mim apeteceu-me dizer ó senhor da pandeireta, toque-me aí uma modinha. Citando também o Prémio Nobel. Sim, o Prémio Nobel de Literatura. Apoio ao pedido deixado no Facebook pelo escritor Mário Cláudio, que escreveu: urgente, uma guitarra para António Lobo Antunes. Não, porque lá está, porque o Bob Dylan não recebeu o prémio pelos seus dotes de músico, recebeu pelos seus dotes de poeta. O facto dele musicar, porque ele musica os seus poemas, não é para ali chamado, mas foi divertido assistir. Primeiro, por um lado, à objeção, a pessoas que têm objeções artísticas, que dizem não, este senhor não devia ter ganho, mas também àquilo que agora é cada vez mais frequente, por causa daquilo a que Doris Lessing, uma antiga Prémio Nobel da Literatura, que não tocava gaita de beiços também, e que chamou ao chamado politicamente correto a maior tirania mental do chamado mundo livre, disse Doris Lessing. E isso foi curioso porque essa patrulha, sempre muito ciente da sua infalibilidade e superioridade moral, lançou objeções, aquele tipo de objeção
para mim, bizarra quando se entrega um prémio artístico que é uma objeção moral. Por exemplo, no Guardian, que é sempre um bastião disto, houve uma senhora que disse que o prémio Nobel para Bob Dylan não era radical, porque ele é apenas mais um escritor branco do sexo masculino, o que parece que acho que é rigoroso. Atribuir o prémio a mais um homem branco famoso em detrimento de mulheres mais qualificadas é exatamente o que status quo significa, diz esta senhora. O Guardian já tinha dito que cantores brancos devem ser submetidos ao mesmo escrutínio que o Snoop Doggy Dogg, que acho que tem feito letras bem desagradáveis, e acusa Bob Dylan de ter composto uma murder ballad em que uma mulher é a vítima, e depois cita uma música em que isso de facto não acontece. E enfim, há outras publicações que dizem... Um dos mais cáusticos, por exemplo... Não, mas Carlos, deixa-me só dizer isto que vai melhorar. Eu gostava de citar também aqui o Irving Welsh. Então força. O Irving Welsh diz assim: isto é um prémio nostálgico mal amanhado, arrancado das próstatas rançosas de hippies senis e gaguejantes. Bem adjetivado. Bem adjetivado. Eu daria o Prémio Nobel da Literatura a essa contestação do Prémio Nobel da Literatura. Dá-se o caso de quem anunciou o prémio ser uma senhora. Ser uma senhora e, portanto, a próstata se calhar é desadequada. Sim. Mas talvez as pessoas que atribuem... Agora, atenção que é importante não esquecer o sexismo de Dylan, segundo uma publicação, porque não há mulheres entre os músicos ou produtores dos álbuns dele, o que é escandaloso. E uma senhora do New York Times diz que o Just Like a Woman não há catálogo mais completo de insultos sexistas do que esta música, e depois examinou toda a obra dele e concluiu que ele tende a ver quase todas as mulheres como pegas, exceto nos temas mais recentes, em que as mulheres são tratadas como objetos sexuais. Portanto, ele fez uma evolução, mas não assim tão... De pega para o objeto sexual. De pega para o objeto sexual. Isso é uma evolução. Ela registra a evolução, mas não aprecia. Estava à espera que Bob Dylan pudesse ganhar o Prémio Nobel da Literatura, Pedro Mexia. Falava-se disso há uns anos. Eu tenho 10 páginas de notas para contestar o ataque do Ricardo, que não foi produzido. Ele passou o dia a mandar SMS sobre a gaita de dignos de Alice Vieira. Olha, essa é outra. Alice Vieira ousou dizer, acho mal. Pumba, uma chuva. Acho mal não, disse mais. Por acaso teve graça, disse: todos os prémios Nobel da Literatura deviam agora devolver o prémio. Incluindo os mortos. Isso não sei se ela dizia. E vandalizaram-lhe a página da Wikipédia. Houve comparações com Kim Barreiros. Houve uma reação que eu achei muito engraçada, porque realmente não há nada... Ninguém aqui diz mal de Kim Barreiros. Não há nada... Não, eu também não direi mal de Kim Barreiros, mas não na mesma frase de Bob Dylan. Uma frase que eu gostei muito, que mostra que realmente a força mais poderosa do mundo é o ressentimento, que foi Rui Veloso, que disse: qualquer dia dou o prémio Camões ao Carlos T. Cala e amizade. Aquilo foi uma relação que ficou boa, claramente. É evidente que deram uma... Não foi surpreendente, quer dizer, não foi surpreendente porque o nome dele já vinha sido citado há muitos anos, e começou cada vez mais a haver uma aceitação do Dylan como escritor. Vou aqui fazer um momento de product placement, que é um senhor chamado Christopher Ricks, que há uns anos escreveu e que é um dos grandes críticos literários ingleses, e que há uns anos escreveu este livro, que é uma análise detalhada das canções do Dylan. Exato, obrigado. Que é assim, bem que as meninas do Fernando Mendes, não é? Parece certo. Mas, e ele diz que se analisarmos com atenção, como ele faz, como se vê, porque o livro tem algumas páginas, detalhadamente, o Bob Dylan aguenta comparações com os grandes poetas da língua inglesa, que aliás estão profusamente citados e há imensos diálogos e alusões na poesia do Dylan. Agora, é evidente que é novo. Mas ele aí tem algum capítulo sobre ele ser caucasiano e ter um pénis? Sim, vários. É um tema, aliás, bastante presente aqui. O que a mim me fez muita impressão, mais do que a pessoa... Eu percebo que uma pessoa acha que uma letra de uma canção é apenas parte de uma canção, portanto há a música e a interpretação, e escolher só a letra como objeto literário é contestável. Não é a minha opinião, mas percebo que seja contestável. Agora, o que aconteceu foi uma coisa ligeiramente mais assustadora, que foi: saíram debaixo de todas as pedras os reacionários culturais de esquerda e de direita a dizer uma coisa que eu já achava que estava morta, que é... trata-se de um cantor de música popular, que nojo. Há umas décadas, o François Truffaut publicou um livro de entrevistas ao Hitchcock, dizendo que o Hitchcock era um dos grandes criadores do nosso tempo. E a classe intelectual dos dois lados do Atlântico reagiu: o Hitchcock, a sério? Mas aquele que faz os policiais, um dos grandes artistas do nosso tempo. Hoje em dia é evidente que toda a gente acha que o Hitchcock é um dos grandes artistas do nosso tempo, é evidente que o Bob Dylan é um dos grandes artistas do nosso tempo. E se os textos que o Dylan escreve não são poesia,
mostrem-me o vosso caixote do lixo. Deixa-me expandir. Deixa-me só assinalar que Hitchcock é também caucasiano e proprietário de um pênis, o que acaba por ser lamentável. Agora já não possuis, não. Acho que aquilo se deteriora. Se calhar os bichos adoram aquilo. Sim. Acho que é a primeira coisa a ir. É a primeira coisa a ir. Sim. Porque só é as partes moles. Não tem osso, não tem nada, é tudo uma delícia. É uma delícia. Isto vai expandir de algum modo o território do que é entendido por literatura, Pedro Mexia? O prémio dado a Bob Dylan? Não, vamos lá ver. As pessoas disseram assim, esta associação estranha entre a poesia e a música, que realmente só tem milhares de anos. Só há milhares de anos é que a poesia e a música estão associadas na história da civilização. Antes de haver literatura, já aquilo que nós hoje chamamos de poesia era essencialmente cantado. E pessoas que diziam, mostrem-me os livros dele. Não, os livros dele não é certamente o livro que ele tem, que se chama Tarântula, que realmente é uma obra pouco interessante, mas os livros dele são as coletâneas não só as coletâneas das letras, como o livro de memórias dele, que é um livro que não sei se o livro ou teve o Pulitzer ou foi nomeado para o Pulitzer, portanto é um livro literário indiscutivelmente e bastante bom, mas as letras são é que não é dizer o que é que acha de dar um prémio Nobel a um escritor de canções? Deixem-me pensar. O que é que acha de dar ao Bob Dylan? Acho bem, porque não há outro escritor. Eu sinto-me até mais próximo do Leonard Cohen, por exemplo, mas o Dylan tem uma influência ao longo de várias décadas, nas mais variadas temáticas, nas gerações, influenciou os escritores, influenciou os músicos, influenciou as mentalidades. Portanto, o Dylan é uma das figuras culturais mais importantes do século XX. Deixa-me só dizer que se lhe tivessem dado o Prémio Nobel da Química, eu também achava bem. Qualquer prémio dado a Bob Dylan é justo. O que é que lhe pareceu o despique entre os apoiantes e os detratores deste prémio, João Miguel Tavares? Quer dizer, eu consigo perceber alguma da indignação apenas neste sentido, que é, e a partir daqui vamos para onde? Porque passa a ser legítimo ir para outros sítios, e porque não os argumentistas, não é? Porque não qualquer... Se calhar não será surpreendente que daqui a uns anos... Pode ser. Quer dizer, e aí temos uma abertura. Shakespeare era mais ou menos um argumentista. Exatamente. Agora, o ano passado foi uma jornalista. Alguém duvida... E era do sexo feminino. Era uma jornalista de sexo feminino. Mas caucasiana. Alguém duvida que o Jacques Brel era um poeta? Alguém duvida que o Chico Buarque é um poeta? Quer dizer, é uma discussão, para mim, parece-me francamente pueril. Podemos discutir o meio, se isso é um salto, mas são poetas e, portanto, são poetas, escrevem poesia. O meio em que escrevem, para o qual trabalham, não deve ser impeditivo disso, porque não são... As pessoas dizem, agora abriu-se um caminho. Não se abriu, não há propriamente 200 pessoas que possam ganhar, 200 songwriters que possam ganhar o Prémio Nobel. São 4 ou 5, e nem me estou a lembrar de nenhum outro além do Cohen, não é? Coitado, o Cohen já não vai ganhar agora depois deste, mas... o Chico Buarque, mas o Chico Buarque, por exemplo, olha, porque não? Seria escandaloso, não sei porquê. Eu não sei se o Lobo Antunes reagia bem a isso. Bom. Agora, tem aquela grande reagiu vantagem... bem a este prémio. Agora, tem aquela grande vantagem que é, pela primeira vez em muito tempo, a gente não ouve o Prémio Nobel, o anúncio do Prémio Nobel da Literatura e pergunta quem? E isso... não houve quem é este? Quem? O Bob quem? E pronto, isso aí é de festejar por esse lado. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Chuva Rija. Agora o Pedro Mexia pretende ser Ministro da Classe. E acha-se com classe para o cargo, Pedro Mexia? Eu escolhi a palavra classe porque a classe tem vários significados e todos eles vêm à baila nesta discussão. Quero falar da classe dos taxistas por causa da classe evidenciada na manifestação de segunda-feira. Nós já falámos muitas vezes da questão substantiva da Uber e tal. Aliás, das plataformas. Das plataformas. Tem sido uma das questões mais fraturantes no Governo Sombra, curiosamente. Discutimos aquilo com mais afinco do que a questão israelo-árabe. Exato. Mas... Continuará a ser que eu estou firme do lado dos taxistas. Sim, exatamente. Firme. Então, até tem no-name boys lá, portanto tens que estar com eles, como é óbvio. Eu não te vi por lá, devias ter ido lá apoiar.
Em primeiro lugar, podias ter ido lá dar umas calhordas num carro. Em primeiro lugar, a questão da classe. É evidente que as pessoas... não faz tanto sentido falar de um taxista como falar dos taxistas, como falar das pessoas nascidas em Penafiel. Não há pessoas individuais, há algumas que apareceram, mas a maioria dos taxistas, como a maioria de todas as classes profissionais, são pessoas decentes e apresentáveis. Aquelas que apareceram, muitas delas não eram. Mas não é isso que normalmente acontece em manifestações e em eventos públicos deste tipo? Por isso mesmo é que a classe devia ter algum cuidado com isso nas declarações que os próprios, vamos dizer, responsáveis dos taxistas proferem, mas não, o que tivemos foi as leis são como as meninas virgens, servem para ser violadas. Isso foi uma frase que depois o autor dela se retratou e disse que não era isso que queria dizer. Aliás, não fazia sentido naquele contexto. O que ele queria dizer era que a Uber é que não cumpre a lei. É possível que se tenham retratado. Também parece que foi originalmente uma frase de Estúlio Vargas. Atenção. É possível. Ali a erudição ao nível do taxismo. Mas é possível que eles se tenham arrependido de muitas frases que disseram, se tenham arrependido daquele cerco ao carro e até o senhor dos No-Name Boys neste momento é capaz de estar num convento porque mudou de vida e viu a luz. É possível, mas a verdade é que deram um péssimo exemplo do que é classe. A atuação do governo... Deixa-me só dizer isso. Sim. Houve um argumento que me fez um bocadinho de impressão, que foi dizer que as críticas aos taxistas eram críticas classistas, que as pessoas que estavam a criticar os taxistas eram pessoas bem nascidas, ou seja o que for, e que estavam a atacar pessoas do povo. Ora, esse comentário é profundamente ofensivo em termos classistas, porque está a dizer então, claro que eles são brutos, são pessoas do povo. Esse é o raciocínio que está por trás dessa presunção, que não há nenhuma ligação entre a educação da pessoa, as boas maneiras, a maneira como falam, como lutam até pelos seus interesses e pelos seus direitos, e aquilo que vimos. E, portanto, o que acontece foi, durante muitos anos, tivemos uma situação em que os taxistas podiam dizer não gostam do nosso serviço, vão a pé. E isso acabou. Eu quero lá saber que seja a Uber ou a Cabify ou seja o que for. Há vários problemas que esses sistemas têm. Tem de se procurar legislar, tem que se procurar pô-los legais, mas não é aquele ataques de pessoas a atacar um carro que é a mesma pessoa que está ali a fazer aquela cena, a seguir entra na sua viatura e pergunta-me, é para onde agora? E eu digo, não, vou a pé. Agora sou eu que digo, vou a pé, prefiro ir a pé. A atuação do Governo pareceu-lhe correta ao chamar as associações dos taxistas, mas sem ceder às exigências dos manifestantes? Pedro Mexia. É para mim mesmo. Não, pensava que já tinha acabado. Não, o Governo teve uma posição firme, mas a posição firme não implica não falar com as pessoas. Mas o Governo não só disse o que queria fazer, o que o Governo disse é preciso haver uma legislação, tomem lá uma legislação. Não, porque houve quem criticasse... Vamos lá, mas é partir para a traulitar. Quem criticasse o Governo por ter, naquele contexto, mandado vir as associações para receber no Ministério do Ambiente. Não sentiste falta de umas bastonadas? Não, nunca sinto falta de bastonadas. O meu género fascista não se manifesta. Em lado nenhum, umas bastonadinhas assim bem dadas? Não, em lado nenhum. Estou a falar em manifestações de taxistas. Eu sabia, fora das manifestações. Mas não, acho que o Governo dialogou, mas não se deu naquilo que acha que é correto, que é há novas empresas que estão num limbo legal, então vamos pô-las legais. É isso. Os taxistas fizeram bem em desmarcar a concentração que tinham agendado para segunda-feira à porta do Ministério do Presidente da República, do Palácio de Belém. Fizeram muito bem, nesse caso, deixa-me dizer que fizeram muito bem. João Miguel Tavares. Fizeram muito bem, quer dizer, só no sentido em que o objetivo dessa manifestação era falar com o Presidente da República e por azar parece que não está cá. Portanto, é bater à porta de um senhor que não estava lá, e mesmo que lá estivesse, quer acreditar que não os iria atender, não é? Mas os taxistas fizeram bem... Mas acho que a motivação para essa mudança de planos terá sido o receio de novas situações do mesmo género. Vamos cá ver. Eu acho que eles fizeram bem em desmarcar as duas. A primeira é que toda a gente ficou surpreendido. Ninguém estava à espera que eles às 2 da manhã ou às 2:30 da manhã se fossem embora. Eu acho que isso foi bom para toda a gente. Foi bom para os taxistas, foi bom para a polícia, foi bom para o Governo,
que eu... Tinha um problema em mãos bastante grave porque o PCP apoia os taxistas. Exato. O PCP apoiou os taxistas com um deputado, o deputado Bruno Dias, que foi falar e que depois foi embora. Quer dizer, sim, apoiaram, mas foi um apoio semi, não é? Mas era um apoio que podia ser descartado em caso de intervenção policial? Não, que era isso que estava iminente a meio da madrugada? É evidente, também iria depender... Não é sobre o deputado. Iria depender da intervenção policial. Se fosse uma intervenção policial a distribuir pancada da grossa, eu evidentemente acredito que aí o Governo pudesse ter um problema. Porque essa perspectiva existiu durante essa perspectiva existiu, embora eu não sei se chegaria a esse ponto. Vamos lá ver. Havia lá gente que estava disposta a isso, mas não chegou a esse ponto. Mas eu acho que os próprios senhores da Uber, o próprio Florencio, depois de ter estado no pós e contras, eu acho que a Fátima falou muito com ele no final e a Fátima Campos Ferreira no final deu-lhes conselho aos senhores: vamos lá embora, vá lá, agora não, porque é que não vamos discutir isto, tenham lá de lá os carros, que eu achei bastante engraçado, e eles seguiram o conselho da Fátima Campos Ferreira. Eu estou convencido que Fátima Campos Ferreira foi quem desbloqueou Prémio Nobel da Paz. Prémio Nobel da Paz, foi ela que desbloqueou esta situação. E eles foram-se embora. Eu acho que o próprio Sr. Florencio, além de eles já estarem há 2 dias sem dormir, claramente queriam ir para a cama. Notava-se na cara dos senhores. Ele anunciou que ia tomar uma banhoca. Não, mas notava-se porque aquilo é taxista, que parece do povo, mas aquilo é já taxista muito aburguesado. O senhor gosta realmente já do seu colchãozito, como todos nós. E ele estava genuinamente cansado. Mas além disso, eu acho que ele percebeu a fraquíssima figura que os taxistas fizeram. Porque aquele dia de luta foi o pior possível para a causa dos taxistas. O pior possível. Acompanha a ideia, Ricardo Araújo Pereira, de que o protesto dos taxistas foi uma excelente promoção em favor da Uber? Bom, qualquer jornada de luta que faz com que o concorrente tenha... Só a expressão jornada de luta faz já sabemos pior, o que não... Posso continuar? Jornada de luta são 3 palavras. Querem-me censurar o vocabulário. Realmente isto não... Jornada de luta. Qualquer jornada de luta, camarada, que acabe com o concorrente a bater o recorde de downloads lá ao que é da sua app, ao que é... Plataforma? Não faz muito sentido, não é? Quer dizer, se mas é sempre assim. É uma jornada de luta que leva a isto, há qualquer coisa que está errado na jornada de luta. Sabes o que é que está errado? São os consumidores que estão errados. Eu queria falar sobre isto, os consumidores estarem errados, porque de facto os taxistas dificultam muito a tarefa de quem acha que eles têm razão, que é o meu caso. Era essa a pergunta, justamente. É claro que ligar a televisão e ver um senhor a dizer aquilo das meninas virgens e tal... Atenção, estas declarações, o homem já se retratou. E mais uma vez, é curioso, o mesmo organismo que apresentou queixa-crime contra Pedro Arroja, queixa-crime contra Quintino Aires, apresentou queixa-crime contra este senhor. É sério? Exatamente. E, portanto, isto começa a ser tão recorrente que, aparentemente, é preciso lembrar que aquelas declarações são grotescas e estúpidas. Mas a estupidez não é crime. Aquilo é só estúpido. A estupidez e o crime são coisas muito diferentes. Agora, dito isto, os taxistas têm razão. Porque a Uber oferece um serviço igual, em condições muito favoráveis. Isso é obviamente um caso de concorrência desleal. É concorrência desleal. Se tu fores olhar, não é verdade. A concorrência desleal, se tu fores ver, se eles estivessem todos no mercado ao mesmo tempo, a concorrência desleal seria para o lado dos táxis. Não seria, não. Se tu visse isto ao contrário, ou seja, é curioso a gente reparar que não é só em Portugal isto acontece. A Alemanha, quando proibiu o serviço Uber Pop, disse, desculpem lá, mas estes senhores, porque é que, mas o serviço é maravilhoso e tal? Pois claro que é, porque eles têm trabalhadores sem direito a salário mínimo, sem férias pagas, sem seguro de saúde e em turnos de 12 horas. Eu assim também faço coisas bem baratas, explorando as pessoas. Houve um juiz na Alemanha, Ricardo, que quando a Uber protestou por ser ilegalizada na Alemanha, são as empresas com quem eles trabalham. Disse assim, nós não, mas porquê nós submetermos às regras deste país? Não, nós só fazemos o intercâmbio entre um motorista e um passageiro. E o juiz alemão disse assim, isso é ótimo, então digam só que o serviço é um serviço de boleias gratuitas. E assim, pronto, podem fazer como nas boleias gratuitas, em que não é preciso ter um seguro especial, não é preciso nada. Houve uma revista americana, quando a Uber foi proibida na Alemanha, que escreveu assim, os responsáveis da Uber cometeram o erro de pensar
que outras democracias ocidentais estavam tão dispostas a sacrificar os seus valores e a vergar-se ao mercado como os Estados Unidos. E realmente não estavam. Eles lá na Alemanha têm leis. Aliás, nós têm leis. Por isso é que estão em 500 cidades no mundo. Mas por isso é que ninguém se está a vergar. Está a haver uma resistência. Mas começa a vergar devagarinho. Por exemplo, na Alemanha estão a sair. Em Londres estão a sair. Em França estão a sair. E porquê? Porque sempre que um país diz, alto, nós aqui temos regras, eles dizem, mas então com regras não é tão giro brincar. Porque para isso então temos encargos superiores. Não dá para praticar estes preços magníficos. E vão-se embora. Os preços não é verdade, sequer os preços são iguais. A questão não está no preço. Não é igual? Então não é uma das grandes vantagens do Uber ser mais barato? Eu das vezes que experimentei o Uber não acho nada que fosse mais barato. Acho que é muito semelhante ao táxi. Em todos os casos. Muito semelhante mesmo. A questão não é do preço. Toda a gente me diz é que a questão é do serviço. A questão é do serviço. Em todos os casos que eu conheço dos jornais do colégio, de várias línguas das que eu conheço, e em que houve a questão da Uber, apareceu sempre a mesma coisa. Houve várias exigências, várias legislações de vária natureza, não houve nenhuma que os taxistas aceitassem. Os taxistas não aceitam nenhuma espécie de legislação de nenhuma natureza e foram muito diferentes de país para país. Problema. Os taxistas não aceitam concorrência. Isso é outro problema. Ponto. E isso não existe o direito a não haver concorrência. É que a Uber não aceita a regulação. Mas eu estou-me nas tintas para a Uber em concreto. Pois, mas aí é que está. É que a maior parte das pessoas seja a Uber, a Cabify, o que vem aí. O que as pessoas dizem é... pronto, eles não respeitam os direitos laborais do país em que se instalam. Mas a app é tão prática. Está bem, mas olha que isto é... Isto são os direitos laborais. Exato, sim, é assim. Não aceitam os direitos laborais. João Miguel... Estás a dizer porquê? Por não estarem nos quadros? Porquê é que foram proibidos? Aliás, essa também é uma bela tanga da parte dos taxistas. Também quer ver quantos motoristas de táxis estão todos no quadro da empresa. Porquê é que a Uber saiu de Frankfurt? Porquê é que saiu de Londres? Mas quais são as leis laborais que eles não estão a cumprir em Portugal? Por exemplo... Estás a dizer que não são vários tipos de leis. Por exemplo, não queremos ter um seguro que é obrigatório ter para transportes públicos. É isso que está a ser legislado, Ricardo. Exato, mas não deve ser legislado. Quando pelo menos é a experiência de Frankfurt, quando é legislado, a Uber vai-se embora. Vamos concordar em discordar, está bem? E a Palestina? Na Palestina estamos todos de acordo. Vamos concordar em discordar. O Pedro Mexia fica então Ministro da Classe e é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Orçamento, para o aprovar ou para o rejeitar, João Miguel Tavares? Nem uma coisa nem outra, verdadeiramente. Quer levar a coisa eu até aprovo o orçamento. Para a discussão na especialidade, é? Não, eu aprovo o orçamento em todas as... no geral e na especialidade, aprovo o orçamento. O problema o que eu rejeito verdadeiramente é a visão a longo prazo para um país, porque essa visão não existe. E eu acho que um aspecto que não tem sido devidamente sublinhado a propósito deste orçamento, todas as pessoas andam a fazer continhas e contecas e a ver se a carga fiscal sobe, mas há um número que para mim é o mais importante, que é a questão do número de crescimento. E o número de crescimento que eu saiba... 1,5%. 1,5%. O Pedro Passos Coelho, na Assembleia da República, perguntou várias vezes, e como se tem perguntado para António Costa, onde é que anda o crescimento que ele tinha prometido, dos 2,6%, e não existe. Mas verdadeiramente, o António Costa não quis responder a Passos Coelho no Parlamento, mas respondeu com este Orçamento de Estado. E este Orçamento de Estado, ao dizer que o crescimento para 2017 é 1,5%, está a admitir que as razões que levaram este governo a ser governo, as razões macroeconómicas, não fazem sentido. E que falhou. Este orçamento para 2017 é a prova de que o governo de António Costa falhou. E que o país não está a crescer 1,5%, é menos do que cresceu do que em 2005, do que em 2015, no último governo de Pedro Passos Coelho. E é isto, para mim, isto de facto é o mais importante. O orçamento de Estado é um orçamento de Estado cauteloso, que tenta baixar o déficit, que provavelmente vai passar em Bruxelas, que talvez a agência de rating que ainda nos segura vai continuar a manter a sua perspectiva. Sem dúvida. O que isto não tem é qualquer espécie de visão, não tem qualquer espécie de visão para longo prazo. Porque a fabulosa fórmula que António Costa vinha trazer para promover o crescimento não promoveu crescimento nenhum. E nesse aspecto, esse crescimento de 1,5% e o déficit de 1,6%? Parece-me o quê? Execuível?
é capaz de ser execuível, mas a questão é... O déficit 1,6%? Eu admito que seja execuível. O problema é que mesmo essa diminuição, essa queda do déficit que se fala ficar provavelmente em 2,4% e que... Não, mas para o ano, para 2017... Estamos em 1,6%, não é? 1,6%. Mas passado de 2,4% para 1,6%, que são ali à volta de 8 décimas... Mas porque 2,4% tem uma vírgula e 1,6% tem um ponto. Estás a embirrar. Finalmente, tens razão, Ricardo. A análise que se impunha, tens razão. Mas essa diminuição não é feita a partir de nenhuma espécie de esforço do governo. É feita porque eles lá põem um crescimento para o país e é feita com base na diminuição dos juros da dívida. Mas de resto, o António Costa continua a tentar segurar a cristaleira. Temos um primeiro-ministro que segura a cristaleira a ver se aquilo tudo não se parte. Antecipa é terrível, não? Alguma dificuldade na aprovação do orçamento, Pedro Mexia? António Costa disse que eles se entenderam nas coisas grossas. Incluindo no chumbo, não é? Enfim, incluindo nas balas, não é? Sim, exatamente, no chumbo grosso. Mas há duas frases que... Parece que as balas vão ter... As balas, sim, exatamente. Boa medida, aliás. Boa medida para os coelhos, não é? Os coelhos estão muito felizes com este orçamento de Estado. Uma taxa... Há duas frases esta semana, uma que explica porque é que este orçamento vai ser aprovado e outra porque é que explica que não haverá possibilidade de haver muitos mais orçamentos aprovados. A razão pelo qual este orçamento é aprovado está numa frase de Mariana Mortágua, que diz que haverá o acordo dos partidos da esquerda com o governo do PS enquanto houver devolução de rendimentos. Ou seja, basicamente, aquilo que várias pessoas disseram, haverá acordo enquanto houver coisas a desfazer do que foi feito no governo anterior. E aí é fácil, ainda há algumas, e essas continuam a ser, mesmo que algumas sejam faseadas, proteladas no tempo, etc, etc. Bom, e a segunda frase, e a mais interessante, é a de Francisco Louçã, que disse: o que falta não são negociações, esta negociação entre o PS e os partidos da esquerda, o que falta são decisões. Ou seja, o que quer dizer esta frase é, o que faz falta não é o PS e os partidos da esquerda terem plataformas de cedência, mas o PS assumir o programa eleitoral dos partidos de esquerda. É isto, lendo o texto, é isto que quer dizer. Ou seja, o PS continua a ser tímido, o PS continua a não ser verdadeiramente de esquerda, está apenas a negociar, mas tem que tomar decisões. E, portanto, tem que governar com um programa eleitoral radicalmente diferente daquele com que foi eleito. Enfim, mas ele já está, hein? Já está. É aquela, como sabemos, aquele documento inicial do Centeno já só tem propriamente o papel timbrado. Mas esse é o problema, é que não é carne nem peixe, de facto. E, portanto, sim, este orçamento, claro que vai ser aprovado, ainda há medidas que... ainda há coisas a desfazer, mas é muito complicado que durante uma legislatura se consiga sobreviver só com isso, sobretudo quando há tantas pessoas dos próprios apoiantes do governo a dizer assim: ok, muito bem, estas negociações foram boas, mas não é negociações que nós queremos. Não é negociações que nós queremos. Isto é uma frase excelente para o futuro de uma coligação parlamentar. Vai haver um novo imposto, chamado Fat Tax. Aliás, Catarina Martins chamou aos partidos de direita, à direita Coca-Cola, por serem tão veementemente contra este novo imposto. O que é que lhe parece o imposto sobre gorduras e guloseimas, Ricardo Araújo Pereira? Finalmente vamos às gorduras, ficam só para refrigerantes, por enquanto, não é? É refrigerantes, sim. Por enquanto é só refrigerantes. Sim. E não, quer dizer, eu compreendo esse imposto, não tenho nada contra esse imposto, não é exatamente um bem essencial, e gosto da devolução dos rendimentos, mas é preciso, o Estado precisa de receitas, não é? E por isso a questão aqui é sempre a via alternativa, por exemplo, taxar outras coisas. Sim, taxar outras coisas é possível, mas não é extraordinário. Em vez de sacar as pensões... A alternativa... Não, meu caro amigo, a alternativa era para o crescimento. Haveria uma outra maneira de conseguir pôr o país a alternativa era para a austeridade. Melhor. Era para a austeridade. A austeridade que mudou foi de impostos... Has de admitir que a austeridade mudou de impostos diretos para impostos indiretos. Exato. E estão a taxar de outra maneira. Os impostos indiretos são mais regressivos do que os impostos diretos. Mas taxar de outra maneira vai aos bolsos de outras pessoas e de outra maneira. Nós temos um governo de esquerda a escolher impostos que são mais de direita. Não são nada. Oh, João Miguel, não são nada. Vamos lá ver. Como não são nada? Aquela tua frase, muito discutível.
O Governo não é que eu me importa. Por mim, fat tax, muito bem, atribui a escolha ao consumidor. E as balas? As balas é ótima ideia. E os hambúrgueres e as pizzas congeladas. Imagina que uma pessoa, isso é mais regressivo. Uma pessoa diz, este orçamento é péssimo, eu vou dar um tiro no centeno. Paga! Tem de financiar o Estado. Mesmo com esse projeto, tem de financiar. É bem feito. Mas a frase do João Miguel, que o Governo previu um crescimento e afinal o crescimento foi anémico... Não vais dizer que é igual no tempo de Passos Coelho. É igual desde 1143. Mas não ia ser diferente, esse argumento é extraordinário. Mas não ia ser diferente. Parece ouro do Brasil. Vocês estão-se nas tintas, a esquerda está-se nas tintas. Mas não ia ser diferente. Hoje o Portugal cresce anemicamente. Sempre. Nós somos anémicos. Não é verdade. Nem isso é verdade. Eu acho que vai acontecer uma coisa. Isso é desde 2001. Não é verdade. Este orçamento... Esta habilidade, estamos sempre a falar da habilidade em relação à Costa, é claramente um orçamento em que as decisões difíceis estão a ser empurradas com a barriga, mas com o fat tax para o ano já não há barriga. O João Miguel Tavares fica assim Ministro do Orçamento, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara latrinário. Detecto aí uma homenagem subtil aos mão morta? Pedro Mexia. Sim, também acha que há já muito tempo nesta latrina o ar se tornou irrespirável? Não estou a citar Adolfo Luxúria Canibal, nem os situacionistas, podia. A latrina, neste caso, é a campanha eleitoral norte-americana? É a campanha eleitoral norte-americana, porque, na verdade, agora que tem havido muitas pessoas chocadas na 25ª hora, não no programa, mas na fase final das eleições, é possível perfeitamente ver que isto foi acontecendo ao longo dos tempos, isto que está a acontecer agora, foi acontecendo ao longo dos últimos anos. Foi acontecendo com o tipo de televisões como a Fox News, foi acontecendo com a degradação do espaço televisivo com os reality shows, foi acontecendo com o envenenamento do discurso minimamente, digamos assim, decente nas redes sociais, e foi acontecendo no Partido Republicano. Basta pensar que há uns anos, não sei já se foi para uma eleição para senador ou para governador, houve um candidato republicano que se entreteve a fazer uma distinção entre a violação lícita e ilícita, como se sabe, há violações lícitas, todos os códigos o prevêem. E, portanto, de repente as pessoas estão a perceber que abastardar completamente o espaço público faz com que, se calhar, uma dessas pessoas que resulta dessa latrina pode chegar quase a ser presidente dos Estados Unidos. Neste momento já, francamente, poucas hipóteses que isso aconteça, porque ele é um produto do seu tempo. O Trump não vem do nada, o Trump não vem do vazio cultural, vem de uma cultura mediática e de discussão pública em que se pode dizer tudo, em que uma pessoa pode falar do tamanho da sua anatomia, em que a pessoa pode falar dos amantes não sei de quem. Posso citar o jornal The Independent, que diz que o prémio Nobel, ou qualquer outro. O prémio Nobel para Bob Dylan é o prémio Nobel de um mundo em que Trump é candidato presidencial norte-americano. Em que medida? Acho que foi o Telegraph até. Foi o Telegraph, foi o Telegraph, exatamente. Em que medida é que o Bob Dylan... Em que medida é que o Bob Dylan é latrinário, vulgar, grosseiro? Não, nenhuma dessas palavras, portanto, isso é uma pura provocação. De acordo com o Guardian, é mais ou menos. Sim, está bem. São aquelas pessoas que acordam e leem 2 páginas de Homero antes de fazer xixi, mas isso, enfim... Não fazes isso? Não. Sempre imaginando. Lê Virgílio. E agora tivemos esta coisa muito engraçada, que é um dos núcleos de apoio mais forte do Trump são os evangélicos, são as pessoas que prezam, sobretudo, e viu-se aliás nas primárias, no sul dos Estados Unidos, são as pessoas que prezam a decência, os valores morais, familiares, etc. E agora os repórteres têm estado a ir ter com essas pessoas... E a ginástica mental que eles fazem para tentar continuar, e a minha resposta favorita é um desses pregadores a quem perguntar, então, mas como é que um homem que tem esta revisão das mulheres e ele diz, bem, enquanto Jesus não for candidato a presidente, todos os candidatos são imperfeitos, respondeu o senhor. Bom, assim, Nigel Farage também assim, disse que Trump não está a concorrer a Papa, portanto, a Papa. Portanto, pode ser um energúmeno à vontade. Exato. Parece-lhe adequada a descrição do debate desta semana como o mais sujo de sempre?
João Miguel Tavares. Eu digo, isso talvez seja um bocadinho exagerado. Sujo. Entre candidatos presidenciais. Quer dizer, mas... Falar da... Sujo... Porque a história do Clinton... Levar as três senhoras... Sim, mas aquilo nem sequer foi muito explorado no... Epá, só fez uma conferência de imprensa e depois na primeira fila. A questão é que as expectativas em relação a Trump são sempre tão baixas que nós... Eu quando acabei... Esse debate vi-o em direto e quando acabei não tive propriamente essa sensação. Aliás, esse golpezinho baixo em relação ao Clinton já era mais ou menos anunciado. Eu até fiquei um bocadinho mais espantado, foi com a promessa de arranjar um procurador que investigasse Hillary Clinton e a pusesse na televisão. Não é ser mais ou menos anunciado, é que se há 4 anos ou há 8 anos com outros candidatos dissesses, eles vão utilizar isto, tu dizias, é impossível. Não, mas com certeza. É impossível que alguém diga isto. Há quem diga que as democracias, de tempos a tempos, precisam de uma espécie de vacina populista. Isso é capaz bem de ser verdade. É como se a democracia em si própria tivesse os germes da sua própria destruição e se aborrecesse de si própria. E durante tempos em tempos, isto está muito chato, são sempre os mesmos e agora lá vem um populista maluco. Foi esta semana que a candidatura de Trump entrou em colapso? Despencou, como dizem no Brasil? Eu acho que sim, não tem. Eu acho que hoje em dia, mesmo que se Hillary falecesse e fosse o caixão às urnas, o caixão ganhava. Não acho... Se calhar até ganhava mais depressa. Se calhar ganhava, já tendo em conta a popularidade dela. Tinha mais carisma. Não acho que Trump... O que é extraordinário para mim, o que a mim me espantou, de facto, isso só significa que eu não conheço os Estados Unidos, já se sabia tudo sobre o Trump, já se sabia quem ele era, o baixo nível, um tipo disgusting, e de repente vem aquele vídeo e aquilo desaba completamente a candidatura dele. Quando eu olhei para aquilo, disse, realmente aquilo é uma coisa horrível, mas é horrível como as coisas todas estão tentado para lá dizer. A divulgação daquela conversa privada, gravada clandestinamente, não lhe oferece dúvidas? Ricardo Araújo Pereira. Por causa da altura em que... É que sempre que... Não, por ser uma conversa privada, antes de mais. Bom, estamos nessa outra vez. Pergunto. No caso do Trump a gente levanta. Não se trata disso. Vamos lá ver. Aqui há manifesto interesse público naquela gravação e depois... Mas eu percebo o argumento de... Há sempre alguém ou que gosta muito de um candidato presidencial... ou porque gosta muito de um ex-primeiro-ministro a contas com a justiça, que diz sempre mas realmente isto são provas muito desagradáveis. Mas porquê nesta altura? São sempre, de repente, fazem a degustação de timings. Não, mas porquê agora? Porquê agora? E esse é um bom pretexto para não discutir o que lá está dito. E aquela discussão em que ele diz que aquilo é uma conversa de balneário. E, de facto, é... Por exemplo... não é, pá. Calma, posso? Sou doutor, posso? Não me assustes, de facto é... Já viram isto? Eu não posso, eu gostar taxista, não sei o quê. Agora isto, eu queria saber só que balneários é que tu andas a frequentar. É uma conversa... Espera pelo fim e depois contestas. É uma conversa de balneário. Por exemplo, quando ele diz, aquela senhora tem boa perna. Sim, senhora. Isso é uma conversa de balneário. Nem precisamos de entrar no balneário. Já estive em balneários e isso diz no balneário. A outra conversa em que ele diz, eu beijo mulheres contra a vontade delas porque como sou uma estrela posso forçá-las a fazer coisas e posso ser uma espécie de predador sexual, é também conversa de balneário, desde que seja o balneário da prisão. Quando as pessoas estão a tomar banho na prisão, então tu estás aqui porquê? Porque eu fazia este tipo de coisa, eu era um predador sexual. Portanto, é na mesma uma conversa de balneário. Agora, realmente... Faltou o preach no locker room. Vês. Tiveste bem, afinal. Vês. E mesmo sobre os táxis, revê que eu tive bem também. Não, vou ficar pelo balneário. Quando chegar a casa, o João Miguel vai puxar na box atrás e vai dizer, realmente isto da desregulação do mercado é uma selvageria. Mas de repente é curioso que foi a divulgação deste vídeo, que de repente fez com que vários republicanos começassem a abandonar Trump. E eu pergunto, mas qual é a surpresa? Porquê agora? Então, portanto, antes... os mexicanos vêm para aqui violar. Não, isto tudo bem. Eu realmente, o que é que ele dizia? A Arábia Saudita, por mim, tinha armas nucleares. Deixa passar. Eu posso sair à rua em Nova Iorque e matar 2 ou 3 que não caem nas sondagens? Nada. Eu não pago impostos. Boa, avança Trump. Eu gosto muito, sabes o quê? Tortura. Aquilo funciona, E de repente sai este vídeo e eles dizem, espera aí que afinal ele é uma besta. Mas como é que... Lembras-te um dos escândalos maiores dos Estados Unidos? Foi há uns anos uma senhora
mostrou um mamilo no Super Bowl. Pois Janet Jackson. Eu sei, mas o meu ponto é o seguinte. Não é exatamente o tipo de polémicas que incendeia os outros países. Eu quero lembrar que o que o João Miguel diz, quer dizer, sobre a democracia e tal, claro que a democracia, bom... Mas eu estou preocupado mais com o Partido Republicano do que com a democracia, porque em 2008 o Partido Republicano apresentou Sarah Palin como vice-presidente, em 2016 Donald Trump como presidente, e é óbvio que em 2024 é um chimpanzé. É a escolha, é o próximo degrau na escada. Mas talvez. A última proposta de Donald Trump, já de hoje, é a de que nos próximos debates haja teste antidoping aos candidatos, porque diz que Hillary Clinton apareceu claramente com uma energia no início do debate que era induzida, que não podia ser natural. Dizer, ele é que aparece a fungar e os outros é que se drogam. É preciso ter lata, não é? Pronto, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara latrinário quanto ao João Miguel Tavares. E agora temos de acelerar o passo. O João Miguel Tavares sente-se azarado em maior ou menor grau que o Ministro do Ambiente, João Miguel Tavares? Não, é exatamente. Eu senti azar também pelo próprio Ministro do Ambiente, porque o Ministro do Ambiente... Que é responsável pelos transportes públicos. Que é responsável pelos transportes públicos, como nós vimos na questão dos táxis, foi ao Parlamento e disse uma coisa absurda sobre os bilhetes. Disse que esta coisa realmente é aborrecida, não haver bilhetes no metro. Tiveram azar. Foi um azar. Quer dizer, foi um azar. A Samsung também teve um azar com o facto das baterias do novo telemóvel derreterem. É um azar. É o nome que se dá, pelos vistos, no governo à incompetência. Agora, o que eu acho que é extraordinário é que também aquele senhor teve azar. Porque tanto ele como o seu secretário de Estado, o José Mendes, que eu vi mais uma vez com grande agrado no Prós e Contras, já não vi há tanto tempo, eu ouvi-os com um gosto genuíno. Aquelas pessoas, eu ouvi-os e dizia, mas o que é que eles estão a fazer neste governo? Porque aquilo era uma conversa, a conversa em relação à Uber é uma conversa perfeitamente liberal, o facto deles não querer, o facto de dizerem não há contingentação, porque isto é uma democracia, é um mercado aberto, em que não se pode estar a fazer isto à economia, porque... É um artigo na Constituição. Porque há um artigo na Constituição que disse isso. E eu estava a ouvi-lo dizer, mas olha, dois liberais, é que de facto, para ser liberal não é preciso ser de direita, pode perfeitamente ser um liberal de esquerda, como aqueles. Mas e depois, coitadinhos, de repente foram apanhados no Parlamento até que defendem o metro de Lisboa, que não tem defesa possível e aquilo que aconteceu. Então já era um azar. E eu tenho pena, porque isso é um azar realmente, porque temos ali claramente um ministro e um secretário de Estado que são efetivamente muito competentes, que é que depois também têm um bocado de azar no sítio onde foram parar. Tem gente que abomina transportes, não precisa. Há bocado eram os táxis, não presta para nada. O metro também não presta para nada. Não há transporte que satisfaça. Quem anda sou eu, pá. Tu estás sempre a enfiar no Caetano, não sei se tem... Não há transporte que satisfaça João Miguel Tavares. Eu aposto que se o metro fizer uma app bem bonita, agora já é ótimo. Eu gosto muito do metro. É porque eu ando lá. E nota-se de semana para semana aquilo está cada vez pior, percebes? Qualquer dia tenho que apanhar as tuas boleias. E o Pedro Mexia tem alguma coisa a dizer sobre este assunto? Tenho que dizer que não se pode atribuir políticas ou fracassos de políticas ao azar, ao clima ou ao resultado do Benfica. Quer dizer, são três coisas que não se pode dizer. Foi por causa disto que aconteceu. Mas deixa-me só dizer, por causa da política de transportes, no orçamento, uma das coisas que foi anunciada é que se vai estudar o metro de superfície do Mondego. E eu, como cidadão honorário do Distrito de Coimbra, as coisas pensam-se antes de se fazerem. Fica só por passar essa mensagem. Fica a ideia. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara azarado. Vamos agora tentar perceber, e tem que ser muito rapidamente, só enunciar a questão. Porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa caladinho? Está em blackout, Ricardo Araújo Pereira? Não estou em blackout, mas há quem esteja. Quem esteja. Quer contar a história? Ótimo, do ponto de vista da liberdade de expressão, e devo dizer que esta questão é excelente, porque o Estado português aqui não pode ser condenado, como já foi 3 vezes este ano, pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, porque a senhora já deixou prescrever esse prazo. Por isso, o Estado português não vai poder ser punido. Quer contar o caso de uma senhora condenada a 3 anos de cadeia efetiva. Exato. Portanto, vai mesmo 3 anos para de cadeia efetiva, exatamente. Já está na cadeia. Por ter chamado nomes feios ao ex-ministro Manuel Maria Carrilho e uma série de por ter posto Manuel Maria Carrilho dignitários da Justiça. E ter perdido esse processo e ter chamado e ter injuriado representantes da Justiça e tal. Por injúrias, esta senhora está 3 anos de prisão efetiva. Eu gostava de recordar que em 2013 há um jovem que violou
na ciclovia da Póvoa, uma senhora levou 3 anos e meio de prisão efetiva. Portanto, e o Tribunal disse que ele tinha agido com bastante intensidade dolosa. Por isso, violação, 3 anos e meio. Mandar umas bocas a umas pessoas do Tribunal, 3 anos. Acho que é mais ou menos assim, sim. Bravo. Sou favorável a esta sentença. Querem anotar alguma coisa? A senhora está presa neste momento. Neste momento está presa. Eu não conheço o processo e gostava de prisão conhecer mais. efetiva por injúrias é sempre absurdo. Quer dizer, seja como for, os 3 anos parece-me um absurdo. Então vamos para os decretos. O Pedro Mexia decreta macacada. Sim, porque o Ricardo estava a falar da hipótese do Partido Republicano candidatar o chimpanzé. Mas houve alguém que teve uma ideia parecida esta semana em Inglaterra, também foi um azar, que foi a BBC. Como se sabe, agora depois do referendo do Brexit há uma grande hostilidade, quer aos estrangeiros, quer aos outros países europeus, quer às pessoas que votaram para o Remain. E então estavam a fazer uma entrevista em direto com a Primeira-Ministra da Escócia, que quer fazer um novo referendo para sair do Reino Unido. E eles disseram assim: agora vamos em direto para a Primeira-Ministra da Escócia, e aparece as imagens de um gorila que fugiu do zoo esta semana na BBC. Portanto, não podíamos confiar nos carros alemães, nem na BBC. Macacada. O João Miguel Tavares decreta escuridão. Decreto de escuridão, porque eu pertenço àqueles que já que era para atribuir um Nobel a um senhor que faz canções. Ele devia ter ido para Leonard Cohen. Mas isso não incluía Gata de Beiços? Não incluía Gata de Beiços, não, isso é verdade. Mas ele não foi, para grande pena minha. Mas o senhor Cohen tem um novo álbum chamado You Want It Darker, e ainda por cima li uma entrevista dele à New Yorker, em que é quase uma entrevista de despedida, em que o Leonardo parece que já teve melhor de saúde, e portanto eu aconselho... Escuridão e o disco novo aconselho do a Leonardo escuridão do Leonardo Cohen. O Ricardo Araújo Pereira decreta capitalismo. Capitalismo e mais um. Finalmente. O capitalismo tem muitos defeitos, e este é mais um. Soube-se esta semana que... Tu adoras o capitalismo. Desculpa lá, mas sou crítico. Sou crítico do capitalismo. É um caso de ingratidão. Sou muito crítico do capitalismo quando vejo casos como este, em que o BCP quis revitalizar uma produtora de filmes pornográficos e o Tribunal impediu. A produtora Filmes Hot Gold precisava de uma injeção de capital e o Tribunal não permitiu. Atenção, quero lembrar que produtoras como esta também enfrentam concorrência desleal da internet, badalhocos da internet que põem coisas... E que badalhocos profissionais depois são de melhor qualidade também, exatamente. No caso da Uber. E estes abnegados profissionais padecem. Deixem funcionar o mercado, pá. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.